Olá pessoal, me chamo Diego Martins. Antes de mais nada, a gente vai ver muito hoje sobre a importância do marketing digital e bem mesmo a importância de ter uma campanha de estratégia de SEO. Eu sou natural de São Paulo, estou há 4 anos aqui em Florianópolis. Sou formado em marketing, aqui estou mostrando no meu LinkedIn para que vocês possam, depois eu passo o meu endereço para a gente trocar algumas ideias. Tem uma breve sinopse das atividades que eu já fiz, formado em marketing pela Uniesp, pós-graduado em marketing digital pela Fundação Getúlio Vargas, onde que eu terminei esse ano. Tenho algumas experiências profissionais atuais que eu trabalho como responsável de marketing de um escritório de contabilidade aqui em Florianópolis chamado Concorp, onde que até então não tinha nenhum tipo de estratégia e foi solucionado através do meio digital, com ações voltadas às buscas orgânicas, links patrocinados e mídias sociais. Atualmente também eu gerencio o SEO da Inside Digital, é uma empresa de consultoria em marketing digital, que no caso é essa daqui que eu estou mostrando. Que mais? Fui analista de mídia online da PaySave Antivírus, onde que minha função era subir o banner em zonas de sites de terceira, analisar o CTR, caso tenha sido muito alto num dia anterior, a gente conseguiria diminuir para poder fazer com que tivesse a melhor opção entre ROI para aquela empresa que estava sendo anunciada. Desenvolvi alguns trabalhos para o Hotel Quinta da Bica d'Água. Trabalhei também numa agência de turismo chamada Agilitur, onde que foi uma fundação minha. E vamos ao que interessa, pessoal. Essa palestra eu vou tentar apresentar para vocês um pouco da importância de ter uma estratégia digital, do porquê ter uma estratégia de SEO propriamente dito, nas buscas orgânicas, ou seja, aquela estratégia que você não tem que ficar pagando por mês para o Google. Acho que antes de tudo, a gente deve primeiramente saber o que é o marketing, os seus conceitos, a essência do marketing. Eu acredito que tem algumas frases, alguns conceitos que eu vou passar para vocês que vão esclarecer melhor esse termo, essa profissão, esse segmento e essa ideologia que você consegue fazer com seus clientes ou seus próspectos, no caso. Eu acredito que, como está escrito, o marketing é o caminho pelo qual o produto passa até chegar ao seu público-alvo de forma clara e satisfatória. É o processo de planejamento, concepção, adequação até a satisfação do cliente. Ou seja, o marketing é desde o princípio, desde quando você pega o produto, analisa o produto, vê os potenciais dele, vê os pontos fracos, vê quem é o seu público que você quer atingir, fazer disso uma ponte, levar até esse cliente e ele sair de lá querendo voltar. Essa é a satisfação do marketing, é fazer com que o cliente compre, tenha uma satisfação em comprar e pretenda voltar o quanto antes para a sua loja, para o seu e-commerce, enfim. Eu separei aqui para vocês também os componentes do marketing. Isso aqui seria uma análise SWOT, hoje em dia tão importante quanto o Model Canvas, que eu também aconselho vocês a utilizarem, mas a análise SWOT seria a base do Model Canvas que hoje existe. Seria realmente os pontos onde que você deve levar em consideração para você poder entender o mercado, para você poder entender um produto, para você poder entender um serviço, até mesmo os seus clientes. Então, eu vou tentar explicar para vocês um pouco o que seria essa análise SWOT. Existem pontos fortes e os pontos fracos. Esses pontos fortes e pontos fracos, eles são aquelas características onde que a sua empresa pode mexer. Aqui você tem autonomia, ao contrário de oportunidades e ameaças que estão no ambiente externo. Ou seja, pontos fortes, pontos fracos, ambiente interno, oportunidades e ameaças, ambiente externos. O que engloba, Diego? A parte de pontos fortes. O que eu vou listar isso? Seriam os atributos positivos de sua empresa, ou seja, o que você se sente qualidade perante os seus concorrentes. O conhecimento do segmento é muito importante, você saber onde você está inserido, não simplesmente montar um e-commerce porque eu quero ganhar dinheiro e eu vou ganhar dinheiro. Não acontece dessa forma. Você tem que ter um conhecimento muito aprofundado, muito digno daquele segmento ou aquele nicho que você está querendo atingir.
as vantagens tecnológicas que você tem perante ao seu concorrente, ou até mesmo juntamente igualado com o seu fornecedor. E os preços? Seus preços são competitivos? Isso são pontos que vocês conseguem mudar a qualquer momento. Está de autoria da empresa ou da prestadora de serviço. Agora, também você deve levar em consideração os pontos fracos. O que eu posso listar como os pontos fracos? Seria a falta de pessoal qualificado. Isso é um ponto fraco, porque hoje em dia a qualidade, como a gente sabe, é essencial, como eu havia dito anteriormente, para o marketing. Então, como que você vai vender um serviço se o seu pessoal não é qualificado? Fica uma coisa não muito nexa diante daquilo que você quer como resultado. Uma equipe reduzida. Você às vezes quer reduzir custos e vai reduzir colaboradores. Você pode estar dando um tiro no pé, porque consequentemente o índice de qualidade vai estar diminuindo gradativamente também. Parar no tempo, a escassez de recursos, a estabilidade do fornecimento. Muitas vezes empresas, até mesmo que eu já trabalhei com e-commerce, se deparam com fornecedores que não atendem a demanda que eles estão esperando ou que eles idealizam ter. O que acontece? Um não comprometimento com o cliente final. Isso que acontece? A insatisfação é o que a gente não quer aqui. Agora, Diego, o que seria a parte externa, que seria as oportunidades e as ameaças? Seria tudo aquilo que engloba o seu entorno extra, ou seja, o externo disso que você não tem controle. O mercado do nicho, o diferencial da marca, a capacitação do pessoal, propostas inovadoras. As ameaças, que seriam as concorrências, as mudanças regulatórias, que seriam leis, normas governamentais, que nem agora lançou várias normas de importação e exportação, com lucros reduzidos, até mesmo para imposto, muito interessante para você que tem um e-commerce. Novas tecnologias vão surgindo, você não tem controle disso, e principalmente ameaças culturais. Essas alterações culturais, como que eu posso explicar para vocês de uma forma clara, que eu sempre falo? Quando uma pessoa distingue uma outra falando, nossa, que a fulano é tão culto, se ele estiver querendo demonstrar que aquela pessoa é culta igual a inteligência, ele está completamente errado. Cultura vem de cultismo. Uma pessoa culta é que ela se baseia em alguma cultura. Então, a cultura predenomina um segmento ou um grupo de pessoas. Isso é muito importante vocês terem na mente. Uma pessoa culta é uma pessoa que tem uma cultura, que tem uma essência. Ela pode ser um punk, pode ser um cristão, pode ser uma pessoa da noite, enfim, pode ser um nerd. Isso é uma cultura. Ele leva uma cultura para ele, consigo mesmo, e não sinônimo de inteligência. Perfeito, agora a gente já sabe que dentro do marketing a gente precisa analisar o nosso negócio levando em consideração os pontos fortes, os pontos fracos, que estão no nosso controle, as oportunidades e as ameaças, que isso não temos necessariamente ou 100% de controle. O marketing digital. Aqui eu poderia ficar falando sobre teorias, como propriamente dito aqui, muito tempo, como afinidade, e estamos aqui realmente para jogar isso em prática. Acho assim, tudo que a gente sabe do marketing tradicional, a gente deve colocar no marketing digital. Porque eu quis mostrar para vocês que o marketing tradicional tem que saber a essência dele, porque senão você não consegue atingir no meio digital aquela mesma pessoa, aquele mesmo segmento que você queria atingir no meio offline. Por quê? Aqui eu gostaria até mesmo de mostrar para vocês algumas considerações, principalmente no meio online, que eu vou passar mais para frente, comparado ao meio televisível. A gente está sofrendo uma mudança cultural, uma mudança de... Quando eu falo cultural, é realmente de cultura. As pessoas não estão mais querendo ser submissas a ficar assistindo televisão, aquele horário. Elas têm que esperar um determinado programa. Realmente só passa aquele horário. Se eu perdi, eu não consigo mais assistir. Errado. A tendência do mercado, até mesmo de publicidade, está mudando. Ou seja, as pessoas são on demand. Elas querem fazer as ações
por si mesmas. Elas não querem depender de um horário fixo para poder assistir um programa, para acessar algum site, para fazer uma compra ou para se divertir. O que está acontecendo nos países de primeiro mundo? Hoje em dia o investimento de marketing digital em meios online é bem mais alto do que a parte offline, como televisão, como outdoor, como revista e etc. O porquê seria que está acontecendo isso, Diego? Eu acho assim, a partir do momento que você investe um dinheiro e não sabe para onde esse dinheiro está indo, não sabe se aquele cliente veio através daquela sua ação de marketing, você está atirando no escuro. Você não sabe se aquele cliente que chegou na sua loja hoje veio de uma campanha que você fez, de uma praça num determinado canal, num determinado horário, se foi um anúncio que você colocou naquela revista, daquele segmento. Por quê? Porque a gente não tem como mensurar. Isso, o marketing tradicional está deixando a desejar por causa disso, como sempre viemos mostrando que ele é a nossa base. Porém, as pessoas devem muito ter a essência disso. E, é lógico, começar a se adequar ao mercado, que é o mercado digital. O mercado digital é simples, a gente consegue mensurar os gastos que a gente tem. Ou seja, eu vou gastar R$ 2.000 em links patrocinados. Eu sei exatamente a pessoa que clicou, aonde ela passou pelo meu site, o que ela deixou, ela comprou, ela não comprou. Enfim, isso eu acho que é de extrema importância para uma estratégia de marketing digital. Você levar em consideração o posicionamento da sua empresa perante a internet no meio online. Aqui eu trouxe para vocês esses dados. É muito interessante que ele mostra a publicidade na internet, como ela já vem crescendo. Então, dizem, de acordo com essa pesquisa da PwC, que até 2017 o nosso lucro de meio online vai ultrapassar o meio tradicional. Ótimo, ótimo para a gente que está entrando no mercado online, e ruim para quem ainda não se adequou a esse mercado. Outro dado interessante que eu posso falar para vocês aqui, que não está no nosso script, é sobre videogames. Como videogames pode impactar no marketing digital? Eu particularmente, não sei vocês, mas eu gosto muito de jogar jogos online, onde que eu consigo visualizar. Imagine você tem uma empresa que vende rodas, uma empresa muito grande, e quer atingir um novo público, um público mais jovem, que está começando a tirar carta agora, e precisa ter um carro bom. Geralmente esse público, eles são adeptos a jogos online, jogos de computador por meio de competitivo. Imagine você colocar um outdoor dentro de um jogo da sua empresa de roda. É óbvio, essa sua empresa vai se tornar viral em pouquíssimo tempo. Como que se chama isso? É gamificação. Tem várias empresas, como a Toyota, já está fazendo joguinhos para desenvolver, para testar carro, ou se não, implementar a sua marca dentro de jogos. Enfim, tem uma diversidade muito grande de possibilidades nessa gamificação, até porque, como a gente sabe, a indústria do game já faturou a indústria de Hollywood já há 2 anos, então não tem por que a gente não acreditar muito nessa nova modalidade que vai vir. E por fim, aqui a gente pode ver publicidade por televisão, B2B, revista. Isso está caindo, e a tendência do Brasil e do mundo é realmente cair. Não tem como. É um novo segmento de mercado. Ou seja, você se adequa ao digital ou se adequa. Não teria outra opção. O marketing digital, agora, como que eu posso explicar para vocês? Como um serviço, revista de segmento consegue um horário nobre na televisão para sua respectiva praça. Não tem como essa mesma empresa compilar esses leads ou que vieram desses meios de comunicação sem que não tenha essa mensuração. Mais qualificada a empresa, e sabe-se que realmente o fato de estar fazendo certo é investir em tal meio de comunicação. O que eu quis dizer com isso é o que eu acabei de falar para vocês. A gente não consegue mensurar nada através de meio televisivo, até através de meio de outdoor ou revista. A não ser que você tenha um CRM, uma pessoa que fique previamente disposta a cadastrar todos esses leads, todas essas informações que você vai poder
coletar e, no final, compilar todos esses dados e ver se realmente aquela pessoa está vindo de tal meio de comunicação. Acredito ser um trabalho desnecessário, visando o mercado que a gente está seguindo hoje em dia. Aqui seria o próximo slide com os meios de divulgação pago, que seria a internet oferece como exemplo AdWords, o Facebook AdWords. As empresas conseguem realmente estar trazendo os clientes de fato para a sua loja online ou física. Com campanhas online, a empresa paga o que realmente usa, foi o que eu acabei de dizer. Você só vai pagar aquele clique, ou senão você pode fazer por CPM, que não é aconselhável em alguns casos, já que você não tenha um universo muito grande, que seria custo por 1.000. Então eu coloquei como exemplo o custo por clique, que você só vai pagar o que realmente for clicado. Daí agora vem uma questão muito importante. Caso você não tenha um site adequado para fazer tal campanha de link patrocinado ou uma estratégia de SEO, é muito difícil que você vai conseguir conversão. Por quê? Porque essa conversão só vai vir através de uma boa interação com o site, a usabilidade dele vai estar boa, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vamos falar um pouco agora sobre publicidade móvel. Por que a gente deve levar em consideração isso? Porque hoje em dia existe um grande número de smartphones sendo vendidos no mundo. Qualquer lugar que a gente vai, a gente olha para o lado, tem uma pessoa ou nova ou um pouco de aparência mais velha, com seu smartphone acessando qualquer site ou até mesmo Facebook, enfim. Agora eu lhe pergunto, você vai querer perder esse público? Daí você poderia perguntar para mim, como que eu poderia perder esse público? É simples. Eu posso citar um exemplo do meu último case, até mesmo o escritório de contabilidade que eu trabalho hoje. Quando eu entrei, o site deles era um site bem defasado, não era um site responsivo, não tinham landing pages, não tinha visitação. A visitação dele era em média de 3 por dia. 3 visitas por dia, page view não dá praticamente 0,1. Seria page view. Quando um usuário entra no seu site, quantas páginas geralmente, em média, cada usuário visita? O Google faz uma conta e vê quantas páginas realmente ele interagiu e dá um cálculo e uma média que é chamada de page view. Ou seja, o page view era ruim, a taxa de rejeição era alta. O que é a taxa de rejeição? Uma pessoa entrou no site, não fez nenhum tipo de ação e saiu logo em seguida, não interagiu. Isso gera taxa de rejeição, que é péssimo para as campanhas de SEO e para as buscas orgânicas do Google. Tá, legal. Então, qual que foi a princípio? A gente fez um levantamento estratégico, fizemos pesquisa de mercado através do Google Trends, através de várias outras plataformas que eu vou passar para vocês. Chegamos à conclusão, e principalmente pelo Analytics, que 20% do público relacionado à contabilidade acessava o dispositivo móvel. Então, por que a gente não atingiu esse público? Foi então que a gente fez um site responsivo. A gente colocou landing pages, fez uma campanha de SEO, fez pesquisas de palavra-chave. Hoje em dia, 25% do público que acessa esse site é dispositivo móvel, porque não existe coisa mais chata do que você entrar num site que não é preparado, não é responsivo, ele não consegue se adequar à tela, você tem que ficar minimizando e maximizando tela, minimizando e maximizando tela. É uma situação desagradável. O comportamento das pessoas na web, como que elas se comportam? A gente já entendeu o que é marketing, a satisfação do cliente, entendeu a análise SWOT, o porquê de investir na internet, mas a gente agora tem que entender como que eles se comportam. Ok. Antes disso, eu acho muito interessante para todos, vou deixar o link no final também, vou passar alguns slides, a gente entender o que é os emoji. O que é os emoji? É o Conquistando o Momento Zero em inglês da verdade, criado pelo Google, ou seja, aquele momento zero antes da pessoa fazer qualquer tipo de compra ou fazer qualquer tipo de ação na internet. Por quê? Porque seria o e-consumidor, como eu citei aqui, ele age antes da compra. Quando ele vê um produto, ele já tenta saber por quê? Por meios de pessoa, por meios de pesquisa no Google, por meios de tutoriais, o que é aquele produto ou serviço. A pessoa vai direto
na internet, não tem outro meio de fazer com que ela saiba sobre aquele produto. Antigamente, existiam só poucos meios de comunicação, poucos meios de informação. Quantas vezes hoje em dia você não se depara, antes de comprar um hardware ou até mesmo uma peça para o seu computador, poxa, não sei se essa peça é a que eu quero. A gente vai no YouTube e vê um hand first, ou seja, uma pessoa que já comprou, vê ela abrindo o saquinho, vê o que tem dentro, vê o manual, ou seja, esse é o momento zero da verdade. É para saber aí então se o seu produto corresponde àquelas expectativas daquele novo segmento, daquele público. Legal, Diego. Então me explica melhor. O momento zero da verdade. Aqui eu citei isso aqui, são trechos do e-book, é bom, importante falar, do Zemote, do Google, onde que ele cita, eu acho muito importante esse trecho aqui, uma mãe ocupada, quem que você quer atingir? Uma mãe ocupada em uma minivan procurando descongestionamento no celular enquanto espera o seu filho na escola, um gerente de escritório em sua mesa comparando preços de impressora laser ou custos de cartucho e tinta, sem antes até ir à loja, porque essas pessoas têm um tempo curto, não vão desperdiçar tempo atrás disso. Então elas previamente já fazem sua varredura, ou até mesmo, como ele cita aqui, um estudante em um café verificando a classificação e análise dos usuários procurando um hotel barato em Barcelona. Um fã de esportes de inverno, uma jovem em seu apartamento pesquisando na internet detalhes sobre um novo rapaz antes do encontro às cegas. Ou seja, esse é o momento zero. Como eu disse, o momento zero é o momento quando você pega o seu laptop, celular ou algum outro dispositivo conectado à internet e começa a se informar sobre o produto ou serviço ou namorando. Muita gente diz, eu estou namorando esse produto antes de comprar, que você está pensando em experimentar ou comprar. Tenho certeza que você sabe o que estou falando. Provavelmente você faz pesquisas com estas na internet todos os dias. É fato, muitas pessoas se comportam da mesma maneira. Isso a gente não cabe aqui discutir, mas eu tive um professor na pós muito bem renomado de neuromarketing, onde ele fala realmente como que as pessoas pensam, o que elas fazem. E esse é o caminho. Você ficaria surpreso em saber que 70% dos americanos dizem ler a análise do produto antes de fazer a compra? É fato. Quem nunca entrou num site como Mercado Livre, como qualquer site, Amazon, e vê a descrição do produto, vê quem já comprou, vê a qualificação, vê quantas estrelas tem, ou até mesmo, como ele cita aqui, 79% dos consumidores dizem que usam um smartphone para ajudá-los na compra. Tá, agora vem aquela pergunta atrás. Você quer ficar fora do seu site? Você quer que o seu site não seja responsivo? Você quer que você não atinja esse público? Acredito que não, né? Olha que interessante também esse dado. 83% das mães dizem que fazem pesquisas online depois de ver comerciais de TV e produtos que interessam a ela. Olha só, daí imagine você tá lá, vincula os seus banners, link patrocinado, ela foi impactada na primeira vez, mas não acessou. Consequentemente, na hora que ela tiver um momento oportuno, ela vai acessar aquele seu site ou a campanha que você quer fazer diretamente. Bom, gente, eu tentei explicar para vocês um pouco o que seria o marketing tradicional, envolvendo o marketing digital, a importância de ter uma campanha qualificada na internet, de certa forma. E mostrei também como que as pessoas se comportam, brevemente, é lógico, e a tendência, acho que a tendência é fundamental para a gente poder fazer os nossos investimentos serem frutos produtivos para a gente. Agora a gente vai entrar, por que eu tenho que ter uma campanha SEO? Como profissional de SEO, eu acho extremamente importante, porque é uma campanha onde que a gente não gasta dinheiro sempre que quiser aparecer. É uma campanha que é sólida. A partir do momento que você fizer, basta você alimentar ela, que você vai colher bons frutos ao longo do tempo. Eu acho assim, como eu disse aqui, antes de entendermos a importância de SEO, devemos entender a importância dos buscadores. Porque não tem como eu falar que nem marketing digital se você não sabe o que é marketing. Não tem como eu falar de SEO se você não sabe o que é os buscadores ou como eles funcionam.
Os buscadores do Google se baseiam, eu vou falar mais aqui, gente, do Google, porque é onde que, inclusive, lançaram dados que é o mais utilizado, principalmente, tirando um pouco, é lógico, a Ásia, que lá o Yahoo domina uma grande maioria, mas a gente vamos ser mais realistas, com cases realistas. Então vamos falar do Google, que eles se baseiam em cálculos e algoritmos que criam um ranking de todos os sites de determinados segmentos, conhecidos como PageRank. Através de cálculos, o algoritmo, os buscadores dão uma nota de acordo com a relevância do seu site. Legal. O que quer dizer isso? O Google, ele tem um algoritmo que é constantemente mexido. O que seria esse algoritmo? São linhas de códigos infinitos, como de programação, onde que eles têm análises inteligentes que pega o seu site, pega um site do seu concorrente, pega o site de outro concorrente, baseia-se o índice de visita, o índice de palavra-chave, a qualidade da palavra-chave, a qualidade dos links que estão sendo apontados para o seu site, a qualidade dos links que que o seu site, está apontando para outro site e faz um cálculo. Esse cálculo é chamado de PageRank, o rank da sua página perante aquele serviço. É isso que vai determinar, às vezes, uma ajuda, é bom refrisar isso, que é uma ajuda na campanha de SEO. Ou seja, tem sites que conseguem um PageRank de 4/10. É um PageRank muito bom, porque tem muitos sites que a maioria é de 1 e 2. Não é porque seja ruim o seu site, é porque o algoritmo do Google, perante aos seus concorrentes, determinou que o seu PageRank, naquele segmento, pertence àquela nota. Legal. Os pontos relevantes para o algoritmo levar em consideração a sua nota, que seria o quê? Isso não vale só para PageRank, como para vários outros pontos de SEO. O tempo em que o user fica na sua página, como eu falei, que seria a taxa de rejeição propriamente dito, se ele não interagiu, se ele somente clicou em um anúncio, se ele só clicou num link, foi para o seu site e de lá saiu. Isso não é bom. A relevância da palavra-chave de acordo com o conteúdo nela inserido. Ou seja, você tem uma loja de sapatos. Você cria lá a URL. Digamos que o nome da sua loja seja Loja de Sapatos. Daí está lá, www.lojasdesapato.com.br. Exemplo. Você nela tem um blog que quer falar sobre o sapato alto para deficientes. Ok. Você pega essa palavra-chave e coloca em tudo que é lugar e não está de acordo com o conteúdo. Poxa, o Google ele vai determinar por vários segmentos, por vários critérios, que aquele seu site não é de acordo com aquilo que você quer mostrar. Ou seja, a experiência do usuário não vai ser boa. Vai fazer com que você caia de posição, com que você não tenha notoriedade naquela palavra-chave, porque o seu conteúdo não tá bom. Ou seja, você quer forçar uma coisa que você não é. As descrições de cada página ou post, que seriam as metas description, seriam embaixo do Google as descrições que você deve conter na página. É muito importante você colocar ela de forma legível e de forma qualificada. Por que isso? Porque ele vai levar em consideração a URL que está sendo inserida, o texto que está nela sendo inserido, as palavras-chave e principalmente a meta description, se ela é coerente com aquilo que você quer dizer. Eu vou mostrar para vocês um pouco o que seria isso ao longo que eu terminar aqui esse slide. A quantidade de sites que apontam para o seu site, o que seria isso? Quantos sites, quantos links estão apontando para o meu? Isso é chamado de link build. Como que eu posso fazer isso de forma legal? A gente pode fazer um post falando sobre... eu vou colocar outro case lá no escritório de contabilidade. Tem uma empresa que faz ponto eletrônico. Ou seja, ela desenvolve um material de ponto eletrônico, eu não vou citar nome, e a gente tem um departamento pessoal. O que a gente levou em consideração? Fazer um texto da importância do departamento pessoal, ter aquele equipamento, onde que a gente quis taguear o departamento pessoal e o equipamento de ponto eletrônico. Então, o título da página era 5 funcionalidades de ponto eletrônico para o departamento pessoal. Na URL, o título
tinha no meio do conteúdo essas palavras. A imagem é outro fator importante que a gente deve levar em consideração. Deve ter o mesmo nome da palavra-chave que você quer taguear. Exemplo, nesse post tinha uma imagem realmente do produto, do ponto eletrônico, onde que a gente colocou o nome dela como ING, tracinho, o nome da palavra-chave ou o termo que a gente quer utilizar. Legal. Lá na MetaDescript a gente também deve colocar essa mesma palavra-chave. O H1, ou seja, o nome do texto, depois o H2, tem toda uma estrutura que vai fazer com que o algoritmo veja o seu site qualificado. Hoje em dia é muito importante isso, a qualidade que frisa o marketing tradicional que a gente viu lá atrás na estratégia de marketing digital. É importantíssimo para os links derem sucesso. Caso contrário, você vai cair no black hat, como vocês devem ter escutado falar muito com nossos outros grandes palestrantes que tivemos aí na Com SEO. Agora, a arquitetura on-page de uma página. O que seria a arquitetura on-page? Seria toda aquela parte de estruturação, que palavra-chave eu vou usar, que serviços que eu vou pôr, o que eu vou pôr na home, quem que eu vou taguear. É uma gama de diversificações muito grande. Um link que linka para um post, o post que manda para uma página de serviço e vice-versa. É fazer com que o seu site interaja entre si mesmo, para fazer com que o page view aqui interfere diretamente no page view, seja alto, seja qualificado para isso. Eu acredito que por esses motivos, cada vez é mais claro ter um site clean, ter um site realmente importante, nem que seja pouco conteúdo, que ele seja claro demais, mas você tem que mostrar realmente o que você precisa, o que você quer para aquele cliente, senão você pode dar um tiro no pé. Os benefícios de fazer um SEO. Os benefícios, propriamente dito, é que ele não é uma campanha que você não deve pagar para estar lá no primeiro lugar. Isso vai da inteligência da pessoa ou da sua equipe ou propriamente de você como gestor implementar. É você conhecer o seu segmento, saber como ele te busca, saber como montar a sua página. Uma vez feito isso, você alimentando, você colocando posts qualificados, vai fazer com que você tenha ainda aquela posição naquela determinada palavra ou segmento. Não tem, como eu digo, não tem custo, e sim inteligência. E o crescimento da banda larga no Brasil, consequentemente, dos dispositivos móveis, em breve vai ultrapassar o acesso de desktop, ou seja, muitos vão entrar na internet, como já estão. Se você não tiver uma boa qualificação, se você não tiver uma boa presença online, com certeza os seus concorrentes vão te engolir. É impressionante como a concorrência hoje em dia está muito grande. Os cuidados que eu posso aconselhar para vocês, propriamente dito, seria a cópia de conteúdo ou conteúdo inadequado. Por quê? Porque com a última atualização do Google, com o Google Panda, ficou muito claro que eles estão pegando pesado com sites que simplesmente dão um Ctrl+C no seu conteúdo que você gerou com tanto carinho, que você demorou, pesquisou através do Trends para gerar aquele conteúdo para atingir o seu público, vai uma outra pessoa, dá um Ctrl+C e um Ctrl+V nela e todo mundo fica com o mesmo conteúdo e ninguém sabe qual é o autor de fato. Então isso aí está sendo punido. É muito importante não fazer tal erro ou até mesmo colocar conteúdo inadequado, como eu falei anteriormente. Você quer falar, você quer taguear sobre, você tem uma loja de sapato, quer taguear o sapato do momento, mas na hora que a pessoa entra naquela página, não é nada daquilo que ela imaginava. Consequentemente, você vai sofrer alguns tipos de punição. O excesso de palavras-chave. Isso é bem interessante, porque tem gente que quer pegar aquela palavra-chave para aquele mercado e usa ela em todas as páginas, na home, coloca negrito, coloca maiúscula. Isso não é aconselhável, porque fica keyword stuff, que é chamado. Você consegue irritar o robô de busca do Google até o momento dele te punir, te colocar em posições lá para trás na busca orgânica do seu site. Se o seu site
fala de um segmento e um segmento que você não atinge está sobressaindo e você quer atingir ele, você deve vender produtos para aquele segmento. Não tente pegar aqueles clientes que você não vende tal produto. Por quê? Você vai estar burlando os robôs, como eu falei novamente. Isso eu gosto de frisar bastante, porque é importantíssimo. Usou uma palavra-chave, usou um conteúdo, usou uma página que não condiz, que não é de acordo com o que o usuário quer, com que ele seja satisfeito, como a gente volta lá atrás, o Google leva em consideração isso. Isso vai ser considerado técnicas de black hat. Você não está fazendo o SEO corretamente, você está usando de má fé. Como antigamente, hoje em dia ele já pegou já há muito tempo, tinha gente que colocava várias palavras-chave com H1, que seria no texto lá no seu código-fonte, colocava transparente. Hoje em dia ele pega, seria ingenuidade sua fazer tais ações como essa. E se você começar a fazer uma busca, eu garanto que em qualquer mercado hoje em dia que você tiver, você vai ter concorrentes que fazem campanhas de SEO. Por quê? Porque é uma forma de você estar presente no meio orgânico, e se você fizer uma campanha de link patrocinado, você vai estar em primeiras posições de link patrocinado e primeiras posições de SEO, levando em consideração a grande busca, o momento zero da verdade, você vai querer estar ali. É fato, a não ser que você não queira crescer. Se você não quer crescer, então realmente não tem valia você precisar ter um site ou uma campanha de SEO, porque é importante você, para o seu resultado final, você ter um site qualificado, você saber o que você quer, saber o que é marketing, saber certinho aonde que você quer chegar. A gente vai colocar aqui agora uns pontos muito interessantes do marketing tradicional versus o marketing digital. Como que a gente vai englobar isso, ou seja, o tradicional nos dias de hoje. A gente vai levar alguns pontos em consideração aqui, não tão atuais, porque eu já havia dito anteriormente. Site responsivo para que não crie taxas de rejeições. Agora vai ser um momento onde que eu vou até estar exemplificando alguns fatos aqui para vocês terem noção do que propriamente é um site responsivo, para as pessoas que já sabem o que é uma boa estruturação disso, eu peço perdão, mas eu separei aqui até o nosso site da Inside para mostrar um pouco o que seria um site responsivo. Como a gente pode ver, aqui ele está sendo visualizado de uma maneira. Caso a gente diminua a tela, veja bem, ele se adequa na forma que está, não sei se vocês conseguem perceber, que está a sua tela. Isso é extremamente importante para a satisfação, para a navegabilidade do usuário. As páginas de serviço, vamos supor, consultoria em SEO. Aqui a gente colocou umas consultorias e aqui já é uma landing page. A pessoa não tem que ficar perdida, ela não deve ficar, onde que eu vou, o que eu não vou. Também, totalmente responsiva, importantíssimo. Legal, Diego, agora eu já sei o que é um site responsivo. Ótimo. Como eu disse, seriam sites claros, transparentes. Você tem que mostrar realmente o que você quer. Para quê? Para que o CTR seja favorável. O que seria o CTR, Diego? É o click-to-rate, seria a taxa de cliques perante ao seu universo. Vamos supor que você faz uma campanha de link patrocinado, onde que 1.000 pessoas viram o seu anúncio e somente 10 clicaram. Esse 10 seria o total de click-to-rate, seria o seu CTR propriamente dito. Às vezes você está queimando o seu universo e não está sendo atingido por aquilo. Muitas das vezes, não é sempre, é alguma coisa do seu site, da sua campanha, que não está coerente com a expectativa daquele público. É onde que você vai ter que mensurar. O marketing é ação, mensuração. Ação, mensuração. É muito importante isso. Como eu disse ali, as landing pages devem ter apelos, elas devem realmente ser agradáveis, você deve encontrar o que você procura. Por que eu falo aqui através de pesquisas geográficas, ou até mesmo de pesquisas quantitativas que eu levei em consideração do Google Trends? Recentemente eu tive um cliente
que não vem ao caso falar o nome, que ele vende, acho que é por isso que eu friso tanto sapatos. Ele vende calçados e ele tem um e-commerce em São Paulo e tem muito dos públicos deles que vem do Nordeste e ele não conseguia atingir esse público de certa forma. Chega a falar, Diego, eu não sei o que eu faço, estou gastando dinheiro e não estou tendo o resultado que eu quero. Daí eu falei, legal, vamos fazer uma análise de mercado, da parte geográfica que eu estou comentando. Tá, como você está fazendo a sua campanha, fulano? Ah, eu estou fazendo assim, assim, assado, estou usando essas palavras-chave, foi instruído a usar isso, eu vendo tênis, então é tênis assim, assim, assado. Interessante. A gente foi no Google Trends, não sei se vocês conhecem, é muito interessante para que eu vou até entrar aqui, porque eu acho que essa parte de exemplificação é muito importante a gente mostrar. Google Trends vai mostrar para você como que as pessoas buscam determinados termos. Ou seja, vou colocar calçado. Como que as pessoas buscam, aonde elas buscam, e é muito interessante que tem como a gente ver quem busca. Olha só que interessante. Esse termo calçado ele está em ascensão. Diferente de um outro termo, vamos colocar calçado sapato. É um termo mais enxuto, porém também tá. Vamos adicionar outro termo. Pisante. Olha que interessante. Onde que a maioria dessas pessoas fala pisante, você consegue ver através do Google Trends. Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Legal, agora volto ao que eu estava querendo dizer para você. Esse meu cliente estava usando essa palavra-chave e não utilizando a palavra-chave como aquelas pessoas de fato buscam aquele produto. Ou seja, é o pulo do gato. Você deve saber como as pessoas buscam o seu produto e não como você acha que o mercado busca. Porque ele estava atingindo um público do Nordeste e não estava buscando, porque eles não buscavam dessa forma, eles buscavam de forma diferente. Ou seja, hoje a gente viu que tem que ter discernimento até na escolha da palavra-chave. Por isso que o marketing de satisfação, você tem que frisar isso muito, deve ser levado muito em consideração. Como eu disse aqui, dar ênfase em estruturar o site de acordo com dados do Trends, Alexa e Moz. O que é o Alexa e o Moz? O Alexa, gente, é uma ferramenta muito importante para quem trabalha com SEO. Ele tem um custo muito baixo perante outros sites, onde que você pode colocar o site que você quer. Aqui eu não vou exemplificar nenhum, até mesmo por direitos autorais, eu posso até colocar o meu, que ele vai determinar algumas peculiaridades nesse site que você pode levar em consideração. Aqui ele fala o meu universo. Eu vou passar rapidamente para a gente não perder muito tempo nisso, que isso aí é mais interessante vocês verificarem. Desenvolvido pela Amazon, então já começa por aí, uma empresa muito pertinente. Fala algumas palavras-chave, aqui os links que eu estou seguindo, e propriamente dito é que aqui essa versão eu não me loguei, é uma versão free. Ele não vai me mostrar muitos dados pertinentes àquela palavra. O Moz, ele é uma ferramenta também de SEO que você consegue mensurar palavras-chave, a estruturação, como ele fala, os erros. Eu acho muito interessante vocês verificarem essas ferramentas, porque não adianta só eu ficar falando e não mostrar o que eu uso, o que eu faço, as melhores práticas, porque senão acho que não tem valia essa palestra que a gente está passando para vocês. É muito importante também a gente deixar claro que o Webmaster Tools ele serve para monitorar como que o seu site está, se ele está bem coerente, se não está coerente, se o sitemap está bom, se os robôs de busca, você deve ter ouvido falar nas palestras anteriores, que devem indexar somente as páginas que você quer e deixar como nofollow as outras. Por que eu coloquei aqui falar sobre o Fanpage Karma? Fanpage Karma, ele é excelente
é, para a pessoa verificar como que a fanpage, como que a página dela tá perante ao mercado. Ele vai mostrar aqui também, aqui é uma versão gratuita, quanto tempo as pessoas ficam nas suas páginas, da onde ela vem, como elas estão o aumento, se elas preferem posts de 300 palavras, ou simplesmente é uma palavra, ou é até mesmo uma imagem. Ele vai te mostrar tudo o que você precisa saber. Aconselho muito vocês verificarem também essa ferramenta que eu utilizo aqui, chamada Fanpage Karma. Vamos voltar aqui para a apresentação. Como a gente já falou, a forma que um algoritmo funciona, devemos levar em relevância as redes sociais. Quando você posta algum artigo qualificado em seu site, deve disparar em redes sociais. O que eu quis dizer duas vezes com redes sociais? Quando você faz um post lá, eu tenho que é até mesmo de um cliente que tem som automotivo, a gente faz diariamente um post dele falando sobre os benefícios que tem tal produto e tenta explicar para aquele público como que faz falta. Ou seja, primeiro a gente deve mostrar para o público que ele está danificado e que a gente tem a solução. Fez esse post, puxa, isso é um post qualificado. A gente mostra o que ele está sofrendo e dá a solução. Pô, legal. Quais são, através do Trends, através do Fanpage Karma, quais são as ferramentas ou as redes sociais da minha empresa que tem maior interação? Isso você vai ver através do Analytics, que são aquelas redes sociais, Diego, que eu coloco, eu já tenho interação, ou que não tenho, você já deve pensar em alguma estratégia de ter. Eu cheguei à conclusão que é colocar um vídeo explicando como é que monta um som automotivo. Legal, a gente fez um canal no YouTube e colocou esse artigo, várias pessoas começaram a entrar no site, começou a ter um maior índice de viralidade. Isso faz com que o link build, consequentemente, for bom conteúdo, virá a ser compartilhado e vai fazer com que tenha maior curtida. Isso é excelente para o SEO. Por isso que eu sempre friso assim, para todo mundo que eu tento explicar, é a qualidade. É simples, o SEO tem que ter qualidade, a campanha de internet tem que ter qualidade, as pessoas estão mais seletas, elas não querem, já cansou. A época de internet, de poluição já foi, agora é uma época refinada. Você tem que atingir o que você quer de forma que você queira. Acho assim, um pulo do gato que eu vou falar para vocês aqui seria a estratégia PR Newswire. O que seria isso? Imagine você, como a gente sabe, a importância de ter o link build em sites qualificados, é muito importante. Não adianta nada você com um site lá de contabilidade começar a disparar link para site que vende material de computador, para farmácia. Isso aí não preciso nem dizer que é ruim, né? Ok. O que esse carinha PR Newswire faz? Legal, Diego. Já deixei até aberto aqui. Você lá no seu post faz um post muito bom, animal, onde o redator se inspirou em várias palavras, a gente fez pesquisa no Google Trends, fez pesquisa de mercado, é esse segmento que está em ascensão. Eu quero divulgar esse post, Diego. Puxa vida, legal. E dentro desse post, você coloca hiperlinks que vão remeter para o seu site. O que você faz? Vem nesse site, prsnewswire.com.br, e vai mandar o seu artigo para ele, seu release. O que esse carinha vai fazer? Tem algum custo que acho que é melhor vocês se informarem, que pode variar de acordo com o seu segmento ou de acordo com o seu texto. Esse carinha vai pegar no banco de dados dele, mas de acordo, dependendo do seu segmento, 5.000, 10.000, 100, 300 sites qualificados para poderem ler aquele seu artigo. Ou seja, por meios de pesquisas, eles vão conseguir verificar para quais sites eles podem fazer o link build para você. Olha que legal, você vai lançar um post hoje e amanhã ele vai estar sendo compartilhado para mais de 5.000 sites. O que vai acontecer com a sua palavra-chave daquele post? Não preciso nem dizer, né? É um boom. Legal. Isso, eu acredito assim, eu já fiz várias
ações é muito benéfico, desde que vocês saibam o que estão fazendo. Vocês administrem, vocês fazem de uma forma coerente, não tentem enganar ninguém, porque senão vocês mesmos vão estar se enganando perante o algoritmo do Google. É o conselho primordial que eu dou para todos. Tá aí, essa campanha eu aconselho muito. É o que eu acabei de falar, não tente enganar. Case Oktoberfest. É muito importante, desculpe gente, eu frisar isso. Vocês devem ser sazonais, vocês devem ser oportunistas no negócio de vocês. Teve um cliente meu que tinha um e-commerce que vendia como se fosse um empório, vendia artigos importados alimentícios e não conseguia adequar porque era um público mais seleto e a gente não estava conseguindo adequar a esse público e é um cliente de Blumenau. Foi quando a gente se deparou com a Oktoberfest. Mudamos toda a linha de produto para não gerar, como eu falei, não adianta nada a gente tentar enganar o consumidor que não vai ser bom. Mudamos a linha de produto, colocamos uns produtos de acordo com o que a Oktoberfest oferece, tagueamos aquelas palavras-chave que a gente fez pesquisa no Alexa, do Alexa, concorrência e até mesmo do Moz. Fizemos uma estruturação muito boa, muito bem qualificada, onde que as pessoas que buscavam até mesmo comidas Oktoberfest, entre outras palavras que eu não me lembro ao certo, caíam no nosso site. Quando caiu no nosso site, era o que elas buscavam. Era realmente, de fato, comida. Era promoções de comida. Era promoções de cestas alemãs. E o que aconteceu? A gente ganhou um PageRank maior, fez com que a nossa taxa de rejeição diminuísse e aumentasse o page view. Excelente. Isso é uma campanha de estratégia de SEO a curto prazo que você pode fazer, mas é sempre bom lembrar que tem que tomar muito cuidado ao definir isso. Por que definir aqui link build? Como eu friso, eu gosto de frisar muitas coisas para entrar na cabeça das pessoas, porque é muito importante, porque um link build, uma transação que você fizer para um site que não é qualificado para o seu segmento, pode prejudicar eternamente o seu site. Então, tenha muito cuidado nas campanhas que vocês forem fazer, nas palavras-chave que vocês forem escolher, para não gerar uma interação não qualificada para o seu público e o seu site ser punido por isso, que é o que realmente é muito chato. E por fim, gente, eu gostaria de agradecer muito, principalmente aí a oportunidade com o SEO de tentar demonstrar um pouco do que eu sei. Acho que eu falei demais, até muitas coisas aí eu falei muito sem dar um respaldo, porque eu amo o que eu faço de coração. Gostaria de agradecer ao Alan e acredito que vocês tenham uma outra visão agora do que é o marketing digital, o porquê se preparar, porque hoje em dia, se você não tiver no marketing digital, você vai estar realmente atrasado do mercado. Eu estou deixando aqui meu e-mail pessoal, caso vocês tenham dúvidas, até mesmo o meu LinkedIn, podem me mandar mensagens tranquilamente, que eu vou estar respondendo as dúvidas e espero ter agregado um bom conhecimento para todos. E muito obrigado, gente.